portanto, eu fico, pareço um vulcão. Tu dizes, olha, até lá calma que estás a ficar muito alterada. Eu tenho umas fomes, entre aspas, súbitas. Está calor aqui, ou sou eu? Tiver muitos sintomas, não quero ficar com ele, sinceramente. E pronto, agora estou nesta fase de ver o que é que acontece. Ouvir Ajuda é um podcast Médis sobre o tema da menopausa. Composto por chamadas de clientes Médis para a linha Médis e por uma análise médica ao principal assunto abordado em cada chamada. As clientes intervenientes concordaram em tornar públicas estas chamadas, com o intuito de ajudar mulheres que possam estar a passar pelos mesmos sintomas. O tema de hoje é Desacompanhamento Especializado. Estivemos à conversa com a Maria, de 62 anos. Bom dia, fala a enfermeira Inês da linha Médis, em que posso ajudar? Pronto, é assim, noto uma decadência em vários aspectos. Notei logo, quando me apareceu a menopausa, notei que tinha uma situação que ninguém me soube dizer, pronto, o que era, sinceramente. Que era um calor, em vez de ter aqueles afrontamentos na cara e no peito, tinha pouco, mas tinha um calor horrível dos joelhos para baixo, principalmente nos pés. E não conseguia dormir bem por causa disso, tinha que estar sempre com os pés de fora. De verão, então, era uma coisa horrorosa. E nenhum médico me soube dizer o que era. Pronto, graças a Deus já passou, mas tive 2 anos assim. É assim, é daquelas coisas que não mata, mas mói, incomoda bastante. E pronto, comecei a ter mais dificuldade em dormir, em adormecer, durmo aos bocadinhos, não é? Agora só consigo dormir mais ou menos bem se tomar um comprimido, coisa que não era assim. E que terapêutica é que a senhora toma? Toma alguma terapêutica específica para a menopausa? É acompanhada pela ginecologia, pela clínica geral? Sim. Ginecologia? Sim, ginecologia vou lá, tipo, ano e meio, mais ou menos, pronto, fazer um Papa Nicolau. Há uma coisa que eu queria dizer, acho que é importante. Eu fui mal seguida pela ginecologia. Sim. Ou seja, eu quando tinha 50 anos, basicamente, tomava a pílula sem pausas, sempre, porque a minha ginecologista, em que eu tinha confiança, foi quem fez o parto do meu filho, pronto, e sempre me tratou bem, eu tinha confiança nela, e ela dizia que era para tomar a pílula sempre. E depois mandava-me, de vez em quando, fazer análises hormonais, mas a tomar a pílula. Pronto, eu, como não percebia do assunto, fazia o que ela me mandava, e ela continuava a dar a pílula e por aí fora. Até que depois tive, 14 anos atrás, uma espécie de um episódio cerebral, porque entretanto comecei a ter hipertensão, eu era fumadora e tive esse episódio que tive uma enxaqueca com aura e depois tive que ir ao neurologista e o neurologista disse que eu tinha uma doença na parte encefálica, tinha que começar a tomar anticoagulantes e remédios para a tensão, o que eu fiz desde essa altura. E na altura fui a outra ginecologista porque ele deu a entender que a pílula poderia ser a causa. Sim. E essa outra ginecologista disse-me que eu, no fundo, era uma bomba relógio, porque fumava, estava com tensão alta e tinha a tomar a pílula. Pronto, com a idade de 50 anos, já não era suposto. Pronto, então ela disse-me para parar de tomar a pílula, para fazer as tais análises hormonais sem tomar a pílula, porque eu até podia já estar na menopausa, mas como estava sempre a tomar a pílula, estava sempre com hormonas, ou seja, as análises que eu estava a fazer acusavam sempre doses de hormonas porque eu estava a tomar a pílula, certo? E com que idade é que lhe foi diagnosticada a menopausa? Com 51, para aí. Pronto, ou seja, eu se calhar até já estava na pré-menopausa antes disto tudo não acontecer.
Só que como estava A sempre senhora a não tomar a tinha pílula, períodos menstruais porque não fazia a pausa da pílula, não é? Portanto, nunca soube, ou quando parou a pílula nessa altura recomendado pela segunda ginecologista, chegou depois a menstruar? pouco, muito pouco. Já estava com algumas Foi aí. falhas nessa altura? Bastantes, ou seja, praticamente deixei de ter período, tinha só assim, tipo um dia, assim uma coisita de nada. E quais foram as estratégias, qual foi a terapêutica que essa médica ginecologista disse para a senhora fazer quando entrou na menopausa? A única coisa que eu podia fazer, como tinha tido esse episódio cerebral, O que é que a senhora tinha na parte cerebral? O que é que lhe foi diagnosticado? era uma encefalopatia. Não e podia então, fazer a como terapêutica hormonal, era isso? Pois, como estava a fazer anticoagulantes e tinha um risco acrescido, não deveria fazer. Pronto, se fosse uma situação muito complicada, aí tinha que se avaliar melhor. Mas era preferível não fazer, porque era um risco, não é? E a senhora optou por também fazer mais alguma terapia mais natural, alimentação, outro tipo de... Não, na altura estive a ler, a pesquisar e supostamente o que faria bem, acho que é a soja, não sei. E a senhora, no dia-a-dia, agora, o que é que ainda sente? Tenho insónias. Sim. Sinto dores nas articulações, que não sei se tem relação com isso ou se tem relação com a idade. Já fez alguma densitometria óssea? Por acaso há bastante tempo que não me mandam fazer. Não sei porquê. Mas já fez alguma? Na altura fez? Sim, nessa altura fiz. E teve alguma necessidade de tomar cálcio ou vitamina D? Não. Neste momento estou a fazer vitamina D, mas por outras situações, por causa destas dores todas que eu tenho, não só nas costas, agora é as articulações também. E pronto, e a médica deu-me vitamina D, porque fez análise e estava um bocadinho baixa. E a senhora faz algumas caminhadas? Não tem contraindicação para fazer caminhada? Caminhada meia hora por dia é muito importante. Faço. Depois, mas mesmo assim o tónus muscular, pronto, perde. Claro, eu compreendo. Por mais que eu ande. E a senhora não tem indicação para fazer esta terapêutica hormonal. Há determinados alimentos que realmente são muito importantes, para além dos da soja. Isso eu não sei, nunca me falaram disso. Há alimentos que estimulam aqui um pouco esta parte e que beneficiam tanto da parte muscular, cardíaca, parte da pele. Portanto, primeiro fazer uma boa hidratação, beber bastante água. Pois, isso eu não bebi, agora estou a começar a beber. A senhora é hipertensa, mas ao beber água também faz bem xixi, portanto não tem edemas, não tem inchaços das pernas, não tem insuficiência cardíaca. Não. Portanto, nem renal. Não. Portanto, pode beber água. Portanto, beber água, cerca de 2 litros por dia, vai ajudar bastante a manter-se hidratada e a parte muscular e mesmo da pele e tudo isso muito mais lubrificada e menos seca. E a alimentação baseada mais em vegetais, claro que as proteínas são importantes, mas a linhaça, os frutos secos, pistácio, amêndoa, brócolos, portanto legumes verdes, há alimentos que realmente nos ajudam nesta fase e que são importantes. Para além disso, alimentos ricos em cálcio também, pelo menos 2 porções por dia, não é? Se não tiver contraindicação para beber leite, queijo, portanto iogurte, e também os alimentos com soja. Pois, isso da soja que eu não consigo, nem o leite, nem os iogurtes, não consigo. Sim, mas existem outros que pode ir consumindo. A senhora, apesar de ter essa situação que não pode tomar a terapêutica hormonal, existem ginecologistas que são muito vocacionados para a parte da menopausa, especificamente. Não sei se é o caso da sua ginecologia, mas a senhora pode sempre, uma vez que tem uma ginecologista que pode não estar tão vocacionada para esta área, a nível do nosso site da Medis, nós vamos ter disponíveis conteúdos sobre menopausa, em que vai estar especificado as áreas
os temas relacionados com a menopausa, a sintomatologia que a senhora tão bem conhece e tudo isso, e estratégias específicas para cada uma delas, e alguma dúvida que tenha, também pode consultar a linha Médis, está bem? Temos enfermeiros disponíveis para poder ajudar. Ok, não, por acaso não sabia disso e agradeço a informação porque vou ir, sim. Um ginecologista que não esteja tão vocacionado para o tema pode arrastar aqui a sintomatologia durante anos e depois ter algumas consequências. E, portanto, era muito bom que a senhora fosse acompanhada por alguém que estivesse mais vocacionado para esta área e que a pudesse ajudar da melhor forma possível. Pode, efetivamente, não haver muito mais alternativas, mas eu julgo que poderá haver outras, pelo menos a nível natural, e que quem está muito vocacionado vai, com certeza, ajudá-la. Eu espero ter ajudado. Se a senhora precisar de mais alguma coisa da nossa parte, ligue-nos a qualquer hora, está bem? Está certo, obrigadíssimo. Nada, bom dia, disponha sempre. Tá, bom dia, bom trabalho, obrigada, bom dia. A análise que se segue é feita pela doutora Catarina Reis de Carvalho, médica ginecologista. Temos mais um testemunho muito interessante de uma senhora que também em transição para esta fase da pós-menopausa e que disse uma palavra que me marcou especialmente e que eu queria começar por ela. Ela falou-nos em decadência. E eu acho que muitas mulheres sentem realmente isto relativamente à pós-menopausa, que estão numa fase, num declínio decrescente da sua vida e de alguma forma entrar em alguma decadência. Mas eu gostava hoje de deixar aqui bem claro que isto não deve e não tem de ser assim. Existem algumas situações, como aquelas que nos refere a senhora que ouvimos agora, que são de mais difícil diagnóstico, que é quando as senhoras ou continuam a menstruar porque fazem medicação, no caso a pílula, ou quando existe outra situação que é quando já não têm útero, quando já foram operadas e, portanto, nós não conseguimos perceber se elas têm menstruação ou não e, portanto, não conseguimos perceber se já estão em pós-menopausa. Nestas circunstâncias em específico, pode ser importante fazer análises hormonais. No entanto, estas análises hormonais não podem ser feitas, efetivamente, de qualquer forma. E esta senhora está coberta de razão que não se devem fazer análises hormonais quando estamos sob outro tratamento hormonal. Portanto, todas as senhoras que estão a fazer pílula e que por causa dessa pílula, se fizermos aquela semana de pausa, têm uma pequena hemorragia, elas têm realmente que parar esta pílula e quando estamos a falar de parar, estamos a falar de pausas mais ou menos de 2 a 4 semanas e só depois, quando o organismo já limpou essas hormonas em circulação, é que podem estudar as suas próprias. Sabemos que pode ser um bocadinho aborrecido ter que parar a pílula que estamos habituados só para fazer umas análises, mas efetivamente é muito importante para que tenhamos resultados fidedignos. Quanto às senhoras que não menstruam por outros motivos, nomeadamente por já não terem útero, esta também pode ser uma boa ideia fazer as análises hormonais para conseguir perceber se estamos em pós-menopausa ou não. Estas análises hormonais vão estudar não só os estrogénios, mas também umas hormonas mais específicas chamadas FSH e LH, que são hormonas que o nosso cérebro produz, que vão, por assim dizer, mandar no ovário, mandando-o trabalhar. E nós sabemos que quando esta FSH e LH começam a subir, então significa que o nosso cérebro está a ter mais dificuldade a mandar o ovário trabalhar e, como tal, está a significar que o nosso ovário está a ficar com mais dificuldades a funcionar, está a decrescer os seus níveis de hormonas com o decréscimo de estrogénios e, portanto, estamos realmente a chegar a este período da pós-menopausa. Existem algumas particularidades médicas na vigilância das mulheres na pós-menopausa que estão, acima de tudo, focadas no envelhecimento de prevenção de doença, que hoje em dia é aquilo que a OMS preconiza como a forma mais correta de fazer medicina. E que vigilância é essa? Número 1, a vigilância de análise. Todos nós conhecemos a vigilância de análise, toda a gente sabe e está interessado em saber os seus valores de açúcar, nomeadamente da glicémia, para ver se tem diabetes e ainda alterações hepáticas ou no colesterol, ou alterações renais. Portanto, isso é a forma mais básica de vigilância. E depois, especificamente nas mulheres, nós temos a mamografia. A mamografia vai ter que ser individualizada os intervalos nos quais se faz, mas andam por volta dos 18 a 24 meses, portanto, ano e meio a 2 anos, conforme o background clínico de cada doente. Depois também a osteodensitometria óssea, para vermos como é que estão a saúde dos nossos
nosso ósseo e o nosso risco de osteoporose também é muito importante fazermos. Normalmente, se não houver fatores de risco, a primeira osteodensitometria óssea costuma ser feita por volta dos 65 anos de idade, com uma regularidade que depois depende do resultado dessa primeira e dos fatores de risco, nomeadamente mulheres muito magras ou com problemas que levam à toma de imunossupressores como os corticoides, ou que têm risco familiar ou pessoal de ter outras fraturas ósseas. Estas devem fazer uma regularidade mais apertada. Ainda temos alguns rastreios oncológicos, nomeadamente a citologia ginecológica, também chamada de Papa Nicolau. Esta já é comum, as mulheres conhecem-na no geral. A citologia, classicamente, não falamos aqui do estudo de um vírus que é o HPV, que agora já está mais generalizado, mas falamos da citologia normal, deve ser feita a cada 3 anos. Se não acontecer nenhum problema na vida das mulheres, portanto, nunca tiverem nenhuma alteração citológica, a última citologia é feita aos 65 anos. Depois disso, não é necessário continuar a fazer. Depois temos ainda o rastreio do risco de cancro do cólon, portanto de intestino. Este rastreio é feito a partir dos 50 anos de idade, pode ser feito ou através da pesquisa de sangue oculto nas fezes, e nesses casos deve ser feito com maior regularidade, nomeadamente todos os anos, mas também pode ser feito de forma mais fácil com a colonoscopia, que, se estiver bem, só tem que ser repetida a cada 10 anos. Todos estes intervalos depois podem ser modificados de acordo com a indicação clínica e com os resultados dos exames que foram feitos anteriormente. Mas sim, de forma geral, é isto. As mulheres que estão a fazer terapêutica hormonal, também é importante que façam vigilância com ecografia pélvica para se verificar como é que está o endométrio, e ainda também para olhar para os ovários, porque estamos a falar de uma fase de vida das mulheres onde há maior risco de problemas oncológicos, ginecológicos também. Chegamos ao final deste episódio. Esperamos que tenha feito bem à sua saúde. Para esclarecer outras dúvidas em relação à menopausa, ouça os restantes episódios do podcast Ouvir Ajuda ou visite medis.pt/menopausa. Se for cliente Medis, pode também ligar para a linha Medis, disponível 24 horas por dia, através do 218 458 888 e falar com uma enfermeira especializada.